Ok, pessoal, então, informando a todos que essa aula está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no Siga, assim como todas as outras. Tá? Beleza. Então, vamos continuar de onde nós paramos ontem. Ontem nós falamos bastante da curva IS, né, com aberta, né, para o exterior, as variáveis que são importantes ali para determinar exportação e importação. Falamos bastante da BP, né, os três focos principais, que é exportação, importação e fluxo de capitais, né, para a conta financeira. Exportação e importação sempre dependendo da taxa de câmbio e o fluxo do diferencial entre a taxa de juros interna versus a taxa de juros externa, tá? Então, conforme nós falamos ontem, o fundamental, a partir de agora, é nós analisarmos qual o efeito da política fiscal e qual o efeito da política monetária, realizando pressuposições acerca do câmbio, né, que ora vai ser fixo, ora vai ser flexível, e também do tipo de mobilidade, que pode ser imperfeita ou perfeita, tá? Então, nós vamos começar sempre câmbio fixo, mobilidade imperfeita, tá? Depois câmbio flexível, mobilidade imperfeita. Depois câmbio fixo, mobilidade perfeita e, finalmente, câmbio flexível com mobilidade perfeita. Essa que é o nosso roteiro aí, tá? Bom, então, começamos por aqui, tá? Meio que eu falei ontem, então, parte desse ponto aqui, BP, LM e S, tá? LM normalmente mais inclinado do que a BP, e aí então você vai fazer uma política monetária, né? Estamos aqui, ó, políticas econômicas sobre taxas de câmbios fixas, tá? Caso da imobilidade imperfeita de capitais. Que é esse caso em que a BP é positivamente inclinada, tá? Então, diante então de uma política monetária, você faz uma expansão da moeda, reduzindo a taxa de juros. E o que vai acontecer é que aqui no encontro entre a IS e a LM, você vai estar abaixo da BP, né? E conforme nós falamos ontem, pontos abaixo da BP são pontos de déficit do balanço de pagamentos. Nessa circunstância, o Banco Central ele vai ter duas saídas. Ou ele vai ficar queimando as reservas cambiais até perder tudo, né? Ou então ele vai ter que desfazer essa política monetária que ele fez, por exemplo, reduzindo novamente a oferta dos juros, ou então fazer uma política fiscal acompanhando, né, aumentando os gastos públicos com o intuito, né, de encontrar esse ponto aqui. Naturalmente que isso é muito demorado, né? E pode nem dar muito certo. Então, o melhor seria, naturalmente, reduzir a taxa de juros. Tá? Para o caso da política fiscal, nós temos um efeito parecido, né? Então, parto desse ponto é zero, né? BP, LM e S. Faço uma política fiscal, eu vou expandir a minha taxa, os meus gastos públicos, e isso vai me gerar aqui um efeito de aumento, né? Agora eu estou acima da curva BP, então eu estou com superávit no balanço de pagamentos. Estou com superávit no balanço de pagamentos. Então, vai dentro daquela relação reais, dólares, vai começar uma pressão, né, para valorização cambial, e o que vai acontecer nessa situação aqui é que o Banco Central ele vai acumular reservas internacionais, né, de acordo com a quantidade de dólar que entra, e ele vai naturalmente, né, fazer políticas aqui de aumento se ele quer manter a taxa de câmbio fixa, né, ele vai ter que simplesmente aumentar a quantidade de moeda dentro da economia para manter essa taxa de câmbio fixa, se for esse o caso. Obviamente que a gente já sabe que dentro do modelo ISLM, esse aumento constante da quantidade de moeda, isso aqui vai em algum momento acabar acarretando em aumento da inflação. Resultado, essa situação aqui, ela também não pode ser
digamos assim, mantida eternamente, né? Em algum momento você vai ter que pressões aqui de valorização cambial, né? Não dá para você manter o câmbio fixo a todo momento. Agora, se você por acaso tiver uma BP mais inclinada do que a LM, que é esse caso aqui, então o efeito vai ser exatamente o mesmo da política monetária, né? Nesse caso aqui, ao fazer a expansão dos gastos públicos, você vai estar abaixo da curva BP e você vai estar em déficit no balanço de pagamento, queimando a reserva cambial, certo? E aí, mesma discussão anterior, você não tem muito o que fazer nesse caso, tá? Uma pergunta clássica aqui que vocês podem fazer é o que determina ter uma BP mais inclinada do que a LM ou a LM ser mais inclinada do que a BP. Não tem nada que vai determinar, né, alguma coisa mais inclinada do que a outra, porque tudo que vai depender, no caso aqui, é o quanto que, digamos assim, o balanço de pagamentos ele entra em superávit ou déficit, de acordo aqui com a política que você está fazendo aqui de gasto público, né? Se entrar em déficit, né, significa então que você tem uma LM menos inclinada do que uma BP, né? Porque você está fazendo um aumento do gasto público e essa taxa de juros que ela está subindo, ela não está subindo de forma suficiente para criar um superávit, né? Ou seja, o efeito renda da curva sobre a curva LM, né, que aumenta a importação, ele está sendo superior do que o efeito sobre a taxa de juros. Então, é basicamente uma discussão entre inclinações aqui. Se quando eu aumento o gasto público, o efeito renda é muito alto, e aí as pessoas começam a importar muito, e o balanço de pagamento entra em déficit, isso vai significar, então, que a curva BP está mais inclinada do que a curva LM. Tá? Então, vai depender, basicamente, do que fala o exercício ou do que fala a sua econometria aí, em termos de quem está respondendo mais em termos do efeito aqui do gasto público. Tudo bem? Tudo bem. Bom, da mesma forma, tá, gente? Bom, BP positivo e negativo foi o que nós conversamos. Depois vocês podem ler aqui no livro, né? Sempre ele vai falar a mesma coisa, né? Então, o ponto de equilíbrio, o nível de renda e a taxa de juros aumentam, o novo ponto de equilíbrio está acima da BP, o que indica uma taxa de câmbio fixa para o caso para que a curva BP é mais plana do que a curva LM. A política fiscal resulta em superávit no balanço de pagamentos. Nem um caso, nem o outro é possível no longo prazo, né? Você vai ter aí uma pressão para mudança cambial. Para não mudar, você vai ter que ficar incorrendo em crescimento das suas reservas ou perda das suas reservas. Muito bem, agora para o caso aqui que costuma dar uma complicada, né? Que é o caso do câmbio flexível. Então, o câmbio flexível, qual que é o ponto, né? Você tem que ver, primeiro, sempre, a que ponto que você está em relação a LM. Então, eu estava aqui no ponto E0. Fiz a política monetária, vim para E1. Ao estar em E1, eu estou no ponto de déficit do balanço de pagamentos. Esse ponto de déficit, como a taxa de câmbio é flexível, esse ponto de déficit, como a taxa de câmbio é flexível, né, eu estou perdendo dólares, o que vai gerar uma pressão para desvalorização. Essa pressão para desvalorização, nós sabemos que vai deslocar a BP para a direita, que vai deslocar a IS para a direita, que vai gerar um novo ponto aqui de equilíbrio. Se a gente quiser, então, traçar os gráficos aqui, né, para ver o deslocamento aqui de uma forma mais tranquila, eu tenho, então, a LM,
a BP e a IS. Taxa de juros, renda, LM, BP e IS. Então, tudo começa com a política monetária. Vou deslocar a política monetária, vou fazer um crescimento aqui da quantidade de dinheiro, né, da oferta monetária, deslocando então minha LM para a direita. Vem para esse ponto aqui, é 1. Este ponto é 1, estou abaixo da BP. Então, déficit no balanço de pagamentos. Este déficit gera uma pressão, uma vez que é câmbio flexível, gera uma pressão de desvalorização, uma vez que o déficit incorre na saída de dólares. Então, se isso daqui diminui, desvalorização cambial. Essa desvalorização cambial, ela vai ter duas pressões, então, né? O deslocamento da BP para a direita, pelos motivos que nós falamos ontem, né? E um deslocamento da IS também para a direita, pelos motivos que nós conversamos ontem, né? Então, deslocando a IS aqui para a direita e a BP para a direita, nós vamos incorrer um novo ponto de equilíbrio. Estava aqui, né? Novo ponto de equilíbrio, o nível de renda mais alto, com uma taxa de juros mais baixa. Tá? É o resultado que nós tivemos aqui. No caso, ele chama atenção, né? Primeiro, a taxa de juros diminui. Depois ela aumenta. Fica exatamente igual ao do livro, tá? Sem segredo nenhum. O que você não pode se confundir nos deslocamentos aqui mediante a mudança do câmbio sobre as variáveis. Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Professor, a parte da IS, do deslocamento da IS, Sim. é que fica? Eu não entendi direito. O deslocamento da IS, ele vai acontecer porque a renda, né, ela vai depender agora, além daquelas variáveis que você conhece, do consumo, investimento, mais gasto do governo, ela vai depender do setor externo. Mais exportação, menos importação. Quando você desvaloriza o câmbio, você aumenta a exportação e você reduz a importação. Lembra que a gente discutiu ontem por que a desvalorização aumenta a exportação e diminui a importação? Isso, por sua vez, vai gerar um aumento exógeno na renda, que é esse deslocamento aqui que a gente fez. Beleza, Jonas? Tá certo, entendi. Tranquilo. Valeu. Muito bem. Agora, política fiscal com taxa de câmbios fixos. Aí, para a política fiscal, tem aquela questão, né? Você considera a CLM aqui mais inclinado que a BP, e depois você pode fazer o contrário. Tá? Bom, vou explicar aqui, depois eu faço passo a passo, né? Estava nesse ponto aqui.
e faço uma política fiscal que vai chegar até essa curva aqui. Ó. Então, fez a política fiscal, agora compara em relação ao ponto da LM, que no caso vai ser esse aqui, é 1, e olha para a BP, que por enquanto é esta daqui. Então você está nesse ponto aqui, ó, por enquanto esquece essa curva E2, tá? Só fixa na E1 em relação a LM aqui. Então nesse ponto aqui você está com um BP positivo. Isso, por sua vez, vai gerar uma pressão de valorização cambial, porque está entrando dólares, balanço de pagamentos positivos. Está entrando dólares, câmbio valoriza. Câmbio valoriza, você vai ter um deslocamento para trás da IS, vai ter o um efeito contrário daquele que nós falamos em relação à pergunta do Jonas, e vai ter um deslocamento também para trás da BP, em razão aqui da valorização cambial. Agora vamos fazer a gente, né? Duas explicações é sempre melhor do que uma. Então vamos lá. Política fiscal para o caso começa então sempre com a LM mais inclinada, uma BP menos inclinada, uma IS. Juros, renda, LM, PP, IS. Tudo começa com o deslocamento da IS aqui para a direita. Fazer um deslocamento grande para poder IS0 para IS1, tá? Desloquei para cá. Bom, então neste ponto aqui, conforme dissemos, estou com uma BP com balanço de pagamentos positivo, tá? Repetindo, o câmbio vai ter uma pressão de valorização. Aumenta a entrada de dólares, pressão para redução. Esse deslocamento vai então me gerar duas pressões. Um deslocamento para a direita, para a esquerda, né? Em função da valorização cambial, redução das exportações, aumento das importações. Aqui da IS. E, ao mesmo tempo, um deslocamento para a esquerda da PP. Tá? Então, eu estava nesse ponto aqui. Falta a cor, né? Estava nesse ponto aqui. Fui momentaneamente para este ponto aqui. E terminei neste ponto aqui. Estava neste ponto aqui. Fui para este ponto aqui momentaneamente e vou terminar neste ponto aqui intermediário. Ok, pessoal? Então, estamos aqui exatamente aqui. Também é bom sempre botar umas flechinhas aqui, né? O que aconteceu? Daqui eu vim para cá.
Daqui eu vim para cá e depois eu vim para cá. Pra cá. Bom, o que acontece se você tem uma mudança de inclinação, então, em relação a BP, né? Aquela história que a gente conversou. Se a LM ela é mais elástica do que a curva S. Então, vou ter uma BP mais inclinada, uma LM menos inclinada, uma IS normal. Uma BP aqui, uma LM aqui, uma IS aqui. Fiz a política monetária, fiz a política fiscal. Fiz a política fiscal. Então, repare que na hora que você for... Aí você tem que ficar esperto, né? Tudo bem que em casa você pode dar uma sapiada no livro, né? Não estou aí para te vigiar para fazer a prova. Mas, se você, dependendo como for, né? Você já sabe que quando você deslocar a IS para a direita, o ponto aqui da LM você vai entrar em déficit. Quando entra em déficit, você sabe que o câmbio desvaloriza. Quando desvaloriza, você vai deslocar a IS de novo para a direita e a BP para a direita. Tá? Então você não vai ter o mesmo movimento daquela hora. Né? Então você vai deslocar a IS aqui para a direita, a IS aqui para a direita, IS1. E aqui nesse ponto aqui, ó, intermediário, e aqui nesse ponto intermediário, sempre a LM, nunca a BP, você está abaixo da curva, então déficit. Se você tem déficit, reais, dólares, está saindo dólares. Desvalorização cambial. Desvalorização cambial, a gente já sabe que gera deslocamentos para direita da curva IS, novamente, e um deslocamento também para a direita da curva BP. Então, ponto de equilíbrio aqui, ó, IS1. Então, aqui foi um resultado intermediário. Aqui é o resultado final de equilíbrio. Tá? Que é exatamente isso daqui, ó. R0, R1, R2, R0, R1, R2, Y0, Y2, vem para cá, desvalorizou. Aí ele bota aqui o θ0, θ1, só para deixar claro aqui que foi a desvalorização que deslocou a BP para a direita. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Tem que treinar isso daqui, tá? Bastante aí. Você vai treinando, você vai ficando cada vez melhor nisso. Bom, existe uma propriedade aqui, que é o isolamento das taxas de câmbios, né? Flexíveis, quando você tem um aumento da renda externa. Então, o que vai acontecer aqui, ó?
Você vai aumentar a renda externa, quando você aumenta a renda externa, você você desloca a IS para a direita, né? Porque você está aumentando a exportação sem mexer na importação. Quando você desloca desse ponto aqui, não, está falando de queda, né? Estou pensando em aumento, mas está falando de queda. Tá bom. Quando você tem uma queda internacional da renda, ou seja, a renda, o PIB do mundo está diminuindo, você vai ter uma queda do produto internacional, vai ter uma queda das suas exportações, então você vai ter um deslocamento da sua IS para a direita. Quando acontece isso, em relação a BP, você está em déficit no balanço de pagamentos, né? Esse déficit do balanço de pagamentos vai reduzir também a BP para a sua esquerda. É isso. Vai reduzir para a sua esquerda porque você está reduzindo as exportações. Tá? Então você vai ter dois deslocamentos, a IS para a direita e a BP para a esquerda. Não é só o câmbio que desloca a BP, né? A renda externa e os juros internacional também. Isso vai gerar um efeito de desvalorização cambial, que por sua vez vai empurrar a IS para a direita novamente e a BP para a direita novamente. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Estou aqui. BP, LM, BP e S. Vamos fazer o contrário, depois vocês leem no livro aí a queda. Vamos fazer um momento, o mesmo resultado, só que o deslocamento é para a direita, não para a esquerda. Então você está nesse ponto aqui. Nesse ponto. Você tem que a BP. Contrário, né, doutor? LM, BP e S. Tá? Vou fazer o contrário aqui. Supõe, então, que a renda internacional ela aumente. Se a renda internacional aumenta, você vai ter dois efeitos aqui. Primeiro, na curva S, né? Que o Y depende de consumo, investimento, mais gasto do governo, mais exportação, que depende do câmbio e da renda externa, menos a importação, que depende do câmbio e da renda interna. Se a renda externa está aumentando, o câmbio está aumentando. Eita, nós. Se a renda externa está aumentando, a exportação está aumentando, que vai fazer um efeito aqui sobre o aumento da renda. Por sua vez, a BP, que depende das exportações, renda externa, câmbio, menos importações, renda interna, câmbio, mais o fluxo de capitais internacionais. Equilíbrio aqui, BP igual a zero. Então, da mesma forma, se a renda internacional está aumentando, você está gerando um aumento aqui das exportações. Está tornando a sua atual BP superavitária em relação ao ponto de equilíbrio. Resultado, então você vai ter um deslocamento para a direita da IS, né? Que você vai aumentar a sua renda dada a taxa de juros. E também você vai ter um deslocamento para a direita da BP, porque você está gerando um superávit em relação ao ponto anterior. Então, desloca a IS para a direita e desloca também a BP para a direita. Então, em relação a LM, né,
olha aqui a IS com a LM, você está nesse ponto aqui, ó. Neste ponto, você está numa situação com a BP bem, a BP positiva, né? Então, você vem para cá. Com essa BP bem superavitária, então sua BP está aqui, tá? Está bem fora do ponto de equilíbrio, e sua IS está aqui. Você vai olhar sempre a IS com a LM. Com ela bem superavitária, o que vai acontecer? Você vai ter uma pressão de. Você vai ter uma pressão de valorização cambial, né? Aqui, ó. Reais, dólares, está entrando dólar para chuchu, valorização cambial. Essa valorização cambial, ela vai servir de contrapeso, para esse aumento internacional da renda, né? Porque aí, quando houver a valorização, né, vai reduzir as exportações, vai aumentar as importações e esta renda que aumentou, agora ela vai diminuir para o ponto que ela estava anterior. E da mesma forma, a BP, né, vai diminuir as exportações e vai aumentar as importações. Então, essa BP que ficou superavitária vai voltar para o ponto zero. Então, você vai ter um efeito de retorno para o ponto inicial que você estava. Tá? Você vai voltar para a mesma BP que você estava e você vai voltar para a mesma IS que você estava. Então, esse ponto aqui, que era o ponto E0, você veio para o ponto E1, né? E, naturalmente, esse E0 agora vai ser o ponto final aí, o equilíbrio final. Pô, não aconteceu nada de bom? Aconteceu, né? Você acumulou reserva internacional aí. Que entrou dólar, esse dólar que entrou, né, fez com que você tivesse uma valorização e em nenhum momento você perdeu, você simplesmente deixou de ganhar, você foi para o equilíbrio novamente. É esse resultado aqui, tá bom? Só que aqui ele fez o contrário, foi uma queda. Caiu, BP negativa, aí vai desvalorizar o câmbio, volta para cá e a BP volta para cá. Fiz o contraponto aí, depois vocês estudam o que está no livro e comparam com o que eu fiz. Vocês vão ver que é a mesma coisa com efeito contrário. Show, pessoal? Alguma coisa até aí? Não? Ok, né? Ok. Bom, agora a gente vai falar do caso em que você tem a perfeita mobilidade de capitais, tá? Caso da mobilidade perfeita de capitais. O que é o caso da mobilidade perfeita? O caso da mobilidade perfeita é o caso em que você é uma pequena economia, tá? Uma pequena economia aberta. Você é uma pequena economia aberta, você não tem influência na taxa de juros internacional, por isso que você é pequeno. Não é uma questão de PIB, não é porque o seu PIB é pequeno, não conta no mundo, nada disso. É que o volume de transações financeiras em relação à sua moeda não é suficiente para você dar uma balançada no mundo, né? Então, o que significa isso? O Brasil aumentou 5% a taxa de juros dele. Tá? Isso não vai ter um grande impacto nas transações financeiras internacionais. Tá? Ninguém vai basear os juros do seu país. Talvez aqui os países próximos nossos aí, Argentina em algum momento, talvez já incorreu nisso, mas no mundo, considerando o mundo, né, o volume de transações financeiras do mundo,
ninguém vai movimentar a sua taxa de câmbio, perdão, sua taxa de juros, em razão da mudança da taxa de juros do Brasil. Por quê? Porque ele é uma economia que não, em termos de transações financeiras e em termos de volume de capitais que ele gira, não é suficiente para gerar grandes mudanças no mundo. É o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se ele aumenta em 1% a taxa de juros, isso necessariamente vai incorrer num grande fluxo de capitais em direção aos Estados Unidos. Considerando o Brasil, então vai ser um afluxo, né? Fluxo é quando está entrando, afluxo é quando está saindo. Então, se os juros nos Estados Unidos aumenta, este afluxo de capitais, ele vai impactar o nosso balanço de pagamentos. Tá bom? Então, o que significa perfeita mobilidade de capitais? Significa o seguinte, que você está numa situação em que o cara ele pode entrar e sair com os dólares dele na economia brasileira sem nenhum custo, sem nenhum pagamento de impostos, nada disso. Então, é livre, o fluxo de capital é livre, tá? Entra e sai a hora que você quiser. E aí, nesse caso, você se vê necessariamente obrigado a colocar a sua taxa de juros igualada à taxa de juros de outro país, tá bom? E aí, por quê? Porque desse país grande, claro, né? O país pequeno tem que pegar e adotar a taxa de juros do país grande. Por quê? Se a taxa de juros desse país ele tiver abaixo, como os juros aqui é o mesmo do outro país, não tem nenhuma restrição, ele tira o dólar daqui e ele coloca o dólar nesse outro país grande. Se os juros aqui está mais alto, começa a entrar um fluxo de dólares, isso vai inflando a conta do o balanço de pagamentos, né? E não é possível ele manter essa diferença de juros eternamente, né? Em algum momento ele tem que ter o equilíbrio. Ah, professor, mas o Brasil, com balanço de pagamentos iguais a zero, ele tem uma taxa de juros maior do que os outros países, né? Bom, aí também tem uma questão de mercado, né? Que você pode, que não precisa colocar nesse modelo, que é o fator risco, né? Aí, se o investidor internacional ele considera, perdão, que existe um risco maior de colocar esse dinheiro no Brasil, né? Que basicamente é emprestar esse dinheiro para o Brasil, e um risco nulo em relação aos Estados Unidos, ele pode querer cobrar um adicional, né? Seria um risco de default, que a gente chama, tá? O risco soberano. Então, as agências internacionais, elas imputam um risco soberano, né? O risco de default da economia brasileira. Isso aí vai depender, então, das características macroeconômicas, do tamanho do déficit fiscal, e por aí vai. O que a gente mais utiliza para avaliar esses riscos de default é a EMB, tá? É EMBI, que é calculado, se não me engano, pela JP Morgan. E aí a gente muitas vezes, na hora de fazer esses cálculos econométricos de fluxo de capitais, a gente coloca essa variável, né, para verificar se o Brasil está pagando a taxa de juros mais a EMB, tá, menos a EMB, né, no caso, para poder igualar os Estados Unidos, está pagando muito a mais ou muito a menos daquilo que o mercado considera o fator de risco. E aí essa EMB ela vai tendo variações, né? Então, por exemplo, antes ali do, do teto, né? Do teto de gastos, a EMB estava muito alta, né? Porque a longo prazo, como não tinha nenhuma restrição, o mercado estava avaliando que a dívida pública brasileira ia explodir, seria impagável e daí a EMB estava num patamar muito elevado. Aí, quando houve teto de gasto, essa EMB
ela reduziu consideravelmente, né? Então, essas coisas aí, na hora que você vê vários economistas também reclamando do teto de gastos, aí é uma questão que muitas vezes caminha para o lado ideológico, né? Se é um economista que você dá muito peso para as questões de mercado, do que o mercado diz, você acaba que vai ser favorável ao teto de gastos, vai fazer um discurso mais nessa linha, né? Agora, se você é um camarada que considera que o teto de gastos impõe uma restrição que impossibilita investimentos em saúde, educação, que isso é importante para o crescimento do PIB do país e tal, aí você tende a não considerar tanto o que o mercado acha ou deixa de achar e já coloca mais peso em políticas que você considera importantes, né, intervencionistas ou não, o aumento do, do papel do Estado em áreas prioritárias como educação, saúde, a própria questão da pandemia e por aí vai, né? Então, é por isso que esse é um debate muito aberto, né? Você vai ter os caras muito ligados ao mercado, amplos defensores do mercado, com o discurso que o governo tem que reduzir os gastos, né? O governo paga, o governo tem um salário muito alto, paga um salário muito alto para os funcionários, e esse discurso bem de, de, de supervalorização dos funcionários e tal, né? E se você é um cara não tão ligado ao mercado, a sua tendência é você ter um discurso mais pró-necessidade do governo aumentar os gastos e vai fazer aí algumas considerações acerca da dívida pública brasileira que permite ainda uma ampliação da questão da dívida pública sem enfim, sem essa possibilidade da explosão do endividamento interno. Depois que a gente terminar, eu vou postar um vídeo no Siga, que foi uma aula que o André Lara Rezende deu para o pessoal da Unicamp, que fala dessas questões que eu estou levantando aqui. Vocês vão ver que tem tudo a ver com as discussões que a gente realizou ao longo desse curso, inclusive essa questão dos teto de gastos aí, tá? Se bobear hoje mesmo, eu já posto aí para vocês. É bastante interessante aí os pontos que ele levanta, tá? Só toma cuidado para não usar o que ele fala na aula dele, lá de moderna teoria monetária, para fazer prova, tá? Que aí não vale. O que vale na prova é o que está na bibliografia que a gente indicou para vocês, tá? Muito bom, muito bem. Então, esse é o ponto. Você é uma pequena economia aberta, você está numa situação de perfeita mobilidade de capital. Externamente, existe uma taxa de juros, né? O X aqui é de externo, que vai determinar qual que é, digamos assim, a taxa de juros que você tem que acabar incorrendo para uma estabilidade do seu balanço de pagamentos. Então, essa daqui vai ser a caracterização da BP, tá? Ela vai ser uma reta horizontal, em que a sua taxa de juros, em que a BP, né, o balanço de pagamentos, ele não depende mais da renda, né? Ah, professor, por que não depende agora da renda? É porque a elasticidade da BP em relação aos juros, ela é infinita, né? Obviamente. Ela é infinitamente elástica, uma vez que ela é horizontal. Então, digamos assim, não há tempo nem espaço para que a renda tenha algum efeito no balanço de pagamentos em termos de exportação e importação. Porque quando você sai aqui do padrão de juros internacional, o fluxo de capital ele vai ser infinitamente maior do que no caso do efeito renda, que vai acontecer sobre exportação e importação, que o câmbio vai desvalorizar e aí, então, não dá tempo. Nesse caso aqui da perfeita mobilidade, a velocidade de mudança do capital ela é tão alta que você que você não tem espaço para a BP ser influenciada por mudanças na renda, tá? Então, o efeito da renda sobre exportação e importação na BP não tem espaço, porque
você está na perfeita mobilidade de capital. Esse é o ponto. Então, para o caso da política monetária com taxa de câmbio fixa, o que você vai incorrer? Se você faz um aumento na política monetária, né, você, então olha aqui, ó, aumentou a política monetária, você está aqui numa IS em que a taxa de juros ela tá abaixo do nível internacional, você está abaixo da BP, então você está incorrendo aqui no altíssimo afluxo de saída de capitais da sua economia, tá? E isso daqui, se você quer manter a sua taxa de juros, sua taxa de câmbio fixa, né? Não tem jeito, você está saindo capital aqui, imediatamente a única saída que você tem para você manter a sua economia estável é, novamente, aqui fazer uma redução da quantidade de moeda e aumentar a taxa de juros para o mesmo nível anterior, tá? Digamos assim, o impacto aqui nesse caso ele é muito maior do que no caso da BP ser positivamente inclinada, tá? De novo, o fluxo de capital aqui, a saída é muito grande. Agora, a política fiscal com taxas de câmbio fixas. O que vai acontecer? Você vai... suponha que o Banco Central e o governo não sejam doidos, né? Nesse caso aqui tem espaço para você fazer uma política de expansão dos gastos públicos, tá? Que vai deslocar a sua IS para a direita. E aqui nesse ponto aqui, que você repara que agora ele nem coloca como intermediário, né? Você entra aqui numa BP positiva, um afluxo de capital muito grande, né? E daí não tem jeito. Você tem que fazer uma política monetária, né? Ampliando aqui a quantidade de moeda para você diminuir sua taxa de juros e poder manter o câmbio em equilíbrio. Então, você vai estar nessa situação aqui, né? Ao fazer o aumento do gasto público, que você aumenta aqui a sua renda, a taxa de juros, você começa com uma forte entrada aqui de moeda estrangeira, né, de dólar, e aí imediatamente você também aumenta a quantidade de moeda, né, para poder reduzir a taxa de juros e manter o seu câmbio aqui fixado. Por que eu falei que o governo, supondo que o governo não é doido, né? Porque não faz sentido ele fazer um aumento do gasto público, aumentar a taxa de juros e ele mesmo reduzir a taxa de querer reduzir o gasto público, né? Então, e outra coisa também que você tem que considerar é que efeitos de renda, efeito do gasto público sobre a renda da taxa de juros são muito mais demorados do que o efeito dos juros, tá? Por isso que o pessoal aí, normalmente do governo, eles fazem políticas monetárias com muito mais frequência do que políticas fiscais, porque a política fiscal ela demora para poder engrenar, tá? Você tem que aumentar o gasto público, aí tem o efeito multiplicador, que aí vai aumentar a renda do cara, o cara tem que consumir essa renda, considerando que vai ter o efeito multiplicador, e aí esse negócio leva um tempo. A política monetária, não. A política monetária é imediata. Você aumentou a taxa de juros, sobretudo quando envolve o mercado financeiro, tá, gente? Você aumentou a taxa de juros, se você não tem restrição nenhuma dentro do seu país, o cara já tirou a moeda aqui, já tirou. E se você reduziu os juros, o cara já retirou a moeda dele aqui e já comprou título em outro país. Tá? Então, a velocidade de mudanças financeiras é sempre muito maior do que a velocidade da renda sobre o aspecto da renda e da taxa de juros. Tá? Então é isso, né? Não faz sentido você achar que o governo ele vai ampliar a renda para depois ele mesmo diminuir a renda. À medida que ele amplia a renda, esse efeito aqui é vagaroso, né? Vai demorar um bocado de tempo aqui para esse efeito aqui incorrer sobre a renda e a taxa de juros, e à medida que o juros está aumentando, ele tem que fazer uma política monetária compatível, né? O efeito disso vai ser aumentar
vai reduzir os juros e vai aumentar ainda mais a renda. Isso aqui é tranquilo, né, gente? Não tem muito problema de deslocamento aqui, não. A coisa vai mudar um pouco de figura quando você vai de novo para o campo flexível. O campo flexível é interessante a gente dar uma escrevinhada, né? Política monetária e perfeita mobilidade de taxa de câmbio flexível. Vamos fazer aqui, depois a gente olha aqui o... Mas também não tem segredo não, tá, pessoal? Minha BP retinha, LM e S. Treine esses gráficos aí, pessoal. Taxa de juros interna igual a taxa de juros internacional. LM, PP e S. Fiz política monetária, aumentei a LM para cá. Agora eu estou numa situação de câmbio flexível. Estava aqui em Y0, né? Fiz a política monetária, vim aqui para Y1. O que vai acontecer aqui? Estou em déficit no balanço de pagamento, abaixo da BP. Déficit no balanço de pagamento. Então, assim, nem costuma se colocar esse Y, não sei se ele colocou, por conta da questão da velocidade. Ele nem colocou, ele só... Eu vou seguir ele, tá? Nem se coloca, porque não dá tempo da renda sentir o efeito, tá? A história aqui, então, é que quando você faz essa política monetária aqui, ó, à medida que você jogou o R para baixo, o efeito ele é muito forte. Você entrou num BP negativo, e aí, no caso, você vai esperar o câmbio corrigir a sua economia. Então, você está em reais, dólares, caiu o dólar, desvalorizou. No que desvaloriza, você vai ter, então, dois efeitos, né? Desvalorizou, você vai deslocar a IS para a direita. E só. E só, tá? Não tem efeito no LM. Por quê? Pelo motivo que eu já falei já umas 10 vezes, né? Não dá tempo da BP responder a mudanças da renda, tá? O balanço de pagamento ele responde inteiramente pelo fluxo de capitais. Por isso que dá esse efeito aqui, ó, tá? Aumentou o LM, entrou em déficit, deslocou, aí a IS vai se deslocar aqui em direção ao novo ponto de equilíbrio, que é 1. Perfeito, pessoal? Tranquilo, né? Ah, professor, mas a BP não responde, a IS responde? Meu camarada. Porque a IS não tem juros. Ela só responde ao câmbio. Então, dá tempo para ela ir mudando por conta da mudança cambial. Não é o caso da BP. A BP é juros comendo solto. E o caso da política monetária com taxas de câmbio flexíveis e perfeita mobilidade. A gente não fez isso, não? A política fiscal com taxa de câmbio fixa, política monetária, câmbio flexível, agora política monetária. Ah, tá, eu repeti aqui o slide sem querer. 21.11. 21.11. Agora sim, 21.12. Política fiscal com taxa de câmbio flexível e perfeita mobilidade. Vamos fazer aqui, ó.
aqui, aqui, PP retinha, LM e S. Fiz a política fiscal. Vou deslocar IS para cá. O que vai acontecer? Estou com a BP positivo, superávit. O que vai acontecer com o meu câmbio? Reais, dólares. Está entrando dólar. Está tendo uma valorização, né? Essa valorização vai mexer em quê? Vai reduzir as exportações, vai aumentar as importações, que vai reduzir o Y novamente. Resultado, né? Quando você estava nesse ponto aqui, né? Com a taxa de juros mais alta. Resultado, você vai voltar para o ponto, para IS anterior que você estava, tá? Não sai do Y0. Que é exatamente o que acontece aqui. Vai e volta. Tá? Bom, é isso. Em termos de livro, terminamos. Bom, cabe uma discussão aqui interessante, sobretudo o pessoal de economia brasileira sempre vai levantar isso com vocês, que é um trilema da política monetária, né? Que é impossível você manter ao mesmo tempo. Isso é uma boa questão de prova, tá? Se quiser anotar aí, pensar e depois conversar comigo a respeito. É impossível você manter ao mesmo tempo perfeita mobilidade de capital, câmbio fixo e política monetária. Tá? Você não consegue ter esses três instrumentos na sua mão ao mesmo tempo. Não é possível. Por quê? Porque se você reduz a taxa de juros, você vai começar a perder moeda, vai começar a perder dólar. Vai ter uma pressão de desvalorização. Então, é aquilo que eu falei com vocês, né? Nesse slide aqui, ó. Tá? Você fez uma política lá de aumento, de redução da taxa de juros, começou a entrar, incorrer em déficit. O que acontece? Você tem que reduzir novamente, você tem que reduzir a oferta de moeda, né, aumentar novamente a taxa de juros e para poder conter esse afluxo de capital. Então, o que acontece? Você não tem política monetária nesse caso, tá? A sua política monetária, ela fica condicionada à entrada e saída de capital para poder manter a sua taxa de câmbio constante. No Brasil, especificamente, isso foi muito doloroso entre 1994 e 1999. Tá? Por quê? O que aconteceu ali? O governo, para poder ganhar credibilidade do real, ele se propôs a manter a taxa de câmbio estável ou relativamente fixa, tá? Mais ou menos de 1 para 1. No começo do Plano Real foi até menos. R$1 comprava 89 centavos de dólar, 90 centavos de dólar. Então era uma valorização, né? E aí, para poder manter essa taxa de câmbio fixa, né, o governo, o que ele fazia? Ele não queria aumentar tanto a taxa de juros para não gerar um efeito negativo de demanda agregada no Brasil. Ele foi queimando reservas cambiais, né? Então chegou em um momento em que as reservas do Brasil estavam muito, 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 muito baixas, né? Não zerar, não existe zerar.
perdia a reserva cambial e tinha que pegar dinheiro emprestado no FMI para poder continuar com essa política de fixação da taxa de câmbio, né? Até que chegou um momento em 99, julho de 99, se não me engano, ou janeiro de 99, que aí o governo viu que era impossível, aí ele foi lá e liberou a taxa de câmbio. E aí, ao mesmo tempo, ele jogou a taxa de juros para 40%, né? Por quê? O que acontecia nessa época e por que ele jogou a taxa de juros para 40%? Porque quando ele dizia que a taxa de câmbio era fixa, o cara que entrava aqui com $1, trocava $1 por R$1, comprava os títulos públicos da dívida do Brasil, ganhava os juros dele, e depois ele trocava R$1 por $1. Estão acompanhando? Então, né? Então o cara entrou com $1.000, aplicou lá 10%, $1.000 por R$1.000, aplicou a 10%, virou 1.100, ele voltava com 1.100. Como a taxa de juros nos Estados Unidos era 1%, 2% ao ano, é uma negociação da China. Então, veio um grande... enquanto a coisa estava funcionando, vinha fluxo de capital para o Brasil. Como o governo não estava aumentando tanto a taxa Selic e você teve um problema mundial na época de contágios como é que fala mesmo? Porque, assim, nesse momento, vários países no mundo começaram a adotar políticas de fixação cambial. Não foi só o Brasil, a Rússia, o México, a Argentina, tal, né? E na época, você começou um efeito de contágio, sobretudo com pressões especulativas sobre essas economias que fixavam o câmbio, né? E o grande especulador da época foi o George Soros, né, que ficou bilionário, trilionário com esses ataques especulativos. Como é que o George Soros fazia? Ele entrava dentro de uma economia e pegava ali emprestado, vamos supor, sei lá, 10 milhões de reais, né? E ia para dólar. Então, saía de 10 milhões e ia para 10 milhões de dólares, por exemplo, né? E começava, então, um ataque especulativo de notícias de agências internacionais, né? Gurus do mercado, olha, vai desvalorizar, vai desvalorizar, vai desvalorizar, vai desvalorizar. E uma hora, e com isso, quem tinha entrado na economia para poder investir em título público, é aquela história que eu falei, né? Você trocou $1 por R$1, você vai sair trocando R$1 por $1. Se desvalorizar, esse $1 que você comprou, na hora que você sai, vai estar valendo menos. Então, vamos supor, $1, R$1, beleza. Se desvaloriza para 2, na hora que você for trocar R$1 pelo dólar, vai virar 50 centavos de dólar. Né? Só que ele estava numa posição que não era de dólar para real, era de real para dólar. E aí fazia esse ataque especulativo, aí pá, desvalorizava. Então, de 1 foi para 2. Aí ele voltava para a economia. Ele trocava esses 10 milhões de dólares, pagava os 10 milhões de reais que ele pegou emprestado e ficava com 10 milhões de reais gratuitamente dentro da nossa economia. Podia voltar para o dólar, enfim, ficar aqui dentro, enfim, né? Então, é isso que aconteceu. Então, foram acontecendo várias rodadas no mundo, né? Então, foi a rodada russa, a rodada dos tigres asiáticos, da Malásia, passou pelo Brasil. Os caras só foram descobrir esse esquema dos Soros quando chegou no México. E chegou no México, ele vai fazer a mesma coisa. E daí, então, os Estados Unidos foi lá e bancou. Falou, não vai desvalorizar não, porque eu vou botar dinheiro aqui até você parar com essa sacanagem aí que você está arrumando. E aí o cara travou, mas o cara já estava trilionário, né? Foi fazendo isso em vários países, foi parar. O México era a última carta do baralho, né? E aqui no Brasil ainda teve contextos mais complicados, porque teve pessoas ligadas ao mercado financeiro
que conseguiram informações privilegiadas dentro do Banco Central de que essa desvalorização ia acontecer. E o Fernando Henrique, ele ganhou a eleição em 98 prometendo que não ia ter desvalorização cambial. E alguns caras ficaram sabendo que isso ia acontecer e foram lá e fizeram esse esquema, né, de comprar dólar e especulativo, esperando a desvalorização do real. A história lá do Cacciola, esse negócio tem uns 20 anos, eu não me lembro, mas na época era o dia inteiro isso aí passando na televisão, né? Enfim, esse mercado de moeda, de câmbio financeiro, ele é um mercado extremamente especulativo, né? E é um mercado muito complicado. E aí, como é que o Banco Central resolveu isso? O Banco Central resolveu essa questão das reservas cambiais fazendo o seguinte, né? Ele manteve a taxa de juros muito alta durante um período, tá? Então, assim, em 99, o governo jogou para 40% a taxa Selic. Você imagina, hoje em dia é 2,5%, 3,5%, foi para 40%. Foi num valor astronomicamente alto, né, tentando conter esse afluxo de capital que teve, e conteve. E aí ele foi diminuindo devagar. 40, enfim, foi 40, 30. Quando chegou no governo Lula, em 2002, ainda estava no patamar de 25, 20, e ficava circulando ali, 25, 22, 23 e tal, né? E o que aconteceu foi que começou a haver a expansão dos preços das commodities internacionais quando a China começou a crescer a 10, 15, 14% ao ano. E aí isso teve uma mudança no preço das commodities, o Brasil estava exportando petróleo bem, soja, a expansão da fronteira agrícola do Brasil e minério, a China entrou comprando minério, foi tudo lá nas alturas. E com isso o Brasil foi juntando reservas cambiais, mantinha a taxa de juros alta, montou uma baita base de reservas internacionais em dólar. Hoje, mesmo com as reservas mesmo tendo queimado, ainda é 35%. Então, você tem uma quantidade de reservas internacionais, né, que é excelente, né, bem alta. Tanto é que tem muita gente que falou assim, não é necessário, você podia fazer uma política aí de redução cambial, enfim, né. De qualquer maneira, isso daí começou a dar uma capacidade para o Banco Central de manter o dólar valorizado, né. Isso, de certa forma, impacta no preço, porque ajuda a segurar os preços, porque os preços dos importados acaba que fica mais barato, né? Então, esse período de 2002 até 2012, 13, quando o câmbio começou a desvalorizar, 2011, 12, que é o que o pessoal chama aí de nova matriz macroeconômica, né? Que aí o governo, enfim, começou a fazer política tentando a desvalorização cambial, ou seja, entrou retirando o dólar da economia, né? Alguma coisa do tipo assim, para poder tentar dar uma desvalorizada no câmbio, que o pessoal chama de nova matriz econômica do governo Dilma, né? E começou a reduzir juros na base da canetada que a gente forma, ou seja, havia uma orientação para o Banco Central de redução dos juros. Então, estava reduzindo os juros, o Banco Central ainda estava tentando desvalorizar a moeda, e aí começou uma pressão inflacionária, né? Porque ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles estavam segurando preços de bens dos chamados preços administrados da economia, energia, tarifa, tal, e conseguiram fazer esse represamento. E aí, quando a Dilma ganhou o segundo mandato, a coisa meio que degringolou tudo junto, né? A moeda já estava desvalorizada, isso não estava dando o efeito que eles achavam que ia dar em termos de exportações, porque tem uma demora entre a desvalorização do câmbio e o aumento das exportações. Esse efeito é chamado curva J, tá? Por que é curva J? Porque inicialmente, ou efeito Marshall-Lerner, tá?
Por quê? Porque inicialmente, quando o câmbio desvaloriza, você ainda está com vários contratos e está importando muita coisa. Então, o câmbio desvalorizou, você vai pagar mais alto por esses bens que você está importando. E, ao mesmo tempo, quem está exportando não consegue achar mercado internacional do dia para a noite. Então, demora. Então, a desvalorização no começo, às vezes, cria até um aumento no déficit do balanço de pagamentos. E aí, o que aconteceu no governo Dilma foi isso. Havia um gasto, um déficit público que estava se elevando, em parte por conta das isenções fiscais que ela deu e não surtiu efeito em termos de investimento do setor privado, né? Havia uma desvalorização cambial que estava pressionando os preços e havia esse represamento dos bens administrados que, quando ela ganhou, ela foi lá e permitiu que houvesse uma recomposição dos preços. Então, teve um efeito inflacionário nada absurdo, mas alguma coisa em torno de talvez 10%, não sei nem se chega a isso, né? E aí a crise também, ao mesmo tempo, começou a se instalar. Entrou o Levy, né? Foi o ministro da economia dela, que começou a cortar investimento público, né? Olha a ideia do cara, né? E corta investimento público, esse negócio tem um efeito também de redução, e aí, à medida que a economia foi parando de crescer, né? Na verdade, o problema explodiu mesmo quando a Dilma foi impeachmentada e entrou o Temer, que aí a coisa degringolou de vez, aí foi uma baita recessão, né? Algo aí que vocês provavelmente devem ter acompanhado aí, vocês não são tão jovens para esse ponto. Então, câmbio para uma economia pequena como a nossa é um negócio extremamente sensível, porque até assim, eu vejo o candidato aí, o Ciro Gomes, que gosta de falar bastante de economia, eu vejo ele às vezes se enrolando nessa ponta, né? Porque ao mesmo tempo que o câmbio ele considera que é importante para a industrialização brasileira, né? Porque como ele ficou valorizado há muito tempo, 10 anos bem valorizado, os produtos chineses chegavam aqui muito baratos, né? Então, ele e vários autores de vertente keynesiana vão falar que isso ajudou na desindustrialização do Brasil, mas ao mesmo tempo o câmbio também é um fator de pressão inflacionária, né? Porque é o que a gente estava discutindo aí ontem, né? Quando o câmbio desvaloriza, né, os preços dos bens importados eles aumentam, e daí se você não produz trigo, o trigo impacta no preço de massas, tal. Não para uso doméstico, né, mas padaria, esse tipo de coisa, vai ter um efeito. O Brasil não consegue comprar, produzir, não consegue refinar o óleo do pré-sal, tem que mandar para outro país, aí, de novo, a desvalorização cambial tem um efeito sobre o petróleo aqui. E vários outros bens que nós não conseguimos produzir com o tamanho e necessidade que o país precisa. Então, é uma questão sensível, é uma questão complicada, é uma questão que exige ainda muita pesquisa, muito entendimento. É difícil você conseguir avaliar o efeito do câmbio sobre essas variáveis, porque tem uma defasagem relativamente longa, muitas vezes, né? A gente tenta fazer alguma coisa nesse sentido, mas não é nada muito trivial, tá? Bom, é isso então, pessoal. Eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios ISLMBP, tá? E na semana que vem a gente tem uma prova, né? Só dos capítulos 7 e 8. E no outro dia eu dou uma corrigida em alguns exercícios aí que eu vou mandar para vocês, tá? Qualquer coisa também eu gravo um vídeo fora, corrigindo mais exercícios e mando para vocês aí, se esse for o caso. Alguma questão? O João levantou a mão. Fala, João. Professor, o senhor vai mandar alguma lista sobre os capítulos 7 e 8? Alguma lista discursiva? Não. Não. Lista discursiva, não. Os primeiros exercícios daquela lista que eu mandei e já corrigi, eles são discursivas, né? Aquela lista não tem só VOF, tem discursiva também. Ok, professor, aquela que o senhor corrigiu em aula, né? Anterior, na mesma lista, eu só fiz o VOF. Ali, antes dela, tem umas perguntas. Entendeu? Sim, perfeito.
Obrigado, professor. Falou. Algo mais, pessoal? Não? Tá bom. Vou parar a gravação.